ao vivo para mais uma aula da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús, em caráter extraoficial. E nas terças-feiras a gente tem a nossa revisão de álgebra linear, tá bem? Então, vamos começar a nossa revisão de álgebra. Vamos abrir aqui o livro, né, que a gente está utilizando. E agora a gente vai... nas últimas aulas a gente tinha visto estruturas algébricas. Na última aula a gente tinha visto a última parte sobre corpos. E a gente tinha introduzido o conceito de matriz, beleza? Agora a gente vai falar sobre operações matriciais. Deixa eu dar uma olhada no chat, como é que a gente tá. Rapidinho aqui eu olho o chat. Tá, beleza. Então, a gente vai definir operações para as matrizes, beleza? Pois bem, a gente vai começar com a operação de soma, né? A operação de soma, ela está bem definida para matrizes que tenham as mesmas dimensões, tá bem? Então, se você tem duas matrizes com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, a soma dessas duas matrizes está bem definida e apresenta o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas que as parcelas, tá bem? Então, basicamente, a soma ela leva um par de matrizes AB numa matriz representada por A mais B, e A mais B é definida como tendo cada uma das suas posições sendo correspondente à soma das posições correspondentes das matrizes A e B, beleza? Então, a soma de duas matrizes de mesmas dimensões, ela é definida em termos das somas dos seus elementos correspondentes, tá bom? Tanto é que o livro, bem aqui, ele diz que essa soma das matrizes, ela é entry-wise, né? Ou seja, ela é definida em termos das entradas. No nosso caso, como a gente tem uma matriz cujos elementos vêm de um certo anel R, a soma de duas matrizes definidas com elementos desse anel R, ela acaba sendo definida em termos da soma do anel R, tá bom? A multiplicação de duas matrizes ela já não é tão direta quanto a soma de duas matrizes, né? A multiplicação ela não vai ser definida em termos das multiplicações de elementos. Em particular, a gente já não precisa ter matrizes de mesmas dimensões para fazer a multiplicação. A multiplicação de duas matrizes vai tomar uma matriz na esquerda que tenha um certo número de colunas e uma matriz na direita que tenha o mesmo número de linhas, que tenha o número de linhas igual ao número de colunas na matriz da esquerda. O resultado da multiplicação vai ser uma matriz que tem o número de linhas da matriz à esquerda e o número de colunas da matriz à direita. Quando você faz coincidir o número de colunas da matriz da esquerda com o número de linhas da matriz da direita, você está fazendo com que a matriz da esquerda tenha suas linhas com o comprimento igual ao comprimento das colunas da matriz da direita, tá bom? Então, a multiplicação de duas matrizes AB, ela vai ser representada por A vezes B,
e ela é definida em termos das entradas 6J. A entrada 6J, em particular, ela é definida como, isso a gente vai chamar de produto interno eventualmente, mas ela é definida como essa expressão bem aqui, onde a gente vai tomar a késima entrada da iésima linha de A, a késima entrada da jésima coluna de B, fazer esse produto e somar esses produtos para K variando de 1 até M, beleza? Isso é basicamente o produto interno, se você já viu isso em álgebra linear. Deixa eu dar uma olhada como a gente está aqui no chat. Olha só, a gente tem 2 pessoas assistindo, provavelmente o Ayrton e a Yasmin. Vamos continuar aqui. Bom, a gente tem a multiplicação de matrizes já definida. Aí aqui ele já faz essa observação, né? O produto de 2 matrizes ele não é definido como a soma entrada a entrada, né? Ele não é definido entry-wise. Ele é definido de uma forma que você faz várias multiplicações e soma essas multiplicações até encontrar a entrada, né? E essas multiplicações elas têm a ver com a iésima linha de A e a jésima coluna de B. E a condição da multiplicação estar bem definida é que as linhas de A tenham o mesmo comprimento das colunas de B, para que você consiga casar os elementos para fazer as multiplicações individuais. Vamos ver o que mais ele define. Aí é que ele faz também aquela observação, né, que quando ele não exibir o símbolo da multiplicação, quer dizer, ele faz a observação de que elementos juntos estão sendo multiplicados, né? Ele pode omitir o símbolo da multiplicação se ele coloca os fatores do produto concatenados graficamente, beleza? Ele faz essa observação e ele vai ilustrar a multiplicação da matriz, de 2 matrizes, né? Isso aí é legal, porque aqui fica mais fácil da gente visualizar. Ele tem a matriz da esquerda, né, que vai fornecer as linhas para os produtos, e ele tem a matriz da direita, que vai fornecer as colunas para os produtos. Como é que a gente calcula a posição IJ do produto das matrizes A e B? A gente pega a iésima linha de A, a gente pega a jésima coluna de B, certo? E a condição para a multiplicação estar bem definida é que A tenha o número de colunas igual ao número de linhas de B. Isso faz com que o comprimento de uma linha de A seja igual ao comprimento de uma coluna de B. Então, a gente vai conseguir multiplicar esse AI1 com o B1J, a gente vai multiplicar o AI2 com o B2J e assim por diante até a gente multiplicar o AIM com o BMJ. Uma vez multiplicados todos esses caras, a gente soma esses produtos e obtém o valor de 6J, como é definida a multiplicação de matrizes, né? Se você não se incomoda da gente avançar um pouco nos conceitos de álgebra linear, basicamente a gente está fazendo o produto interno da linha de A pela coluna de B, tá bem? Basicamente a gente está fazendo um produto interno de linha e coluna, né? Uma matriz produto, então ela representa diversos produtos internos das linhas da matriz da esquerda pelas colunas da matriz da direita, né? Todas as combinações possíveis de produtos internos das linhas de A com as colunas de B, tá bom? Uma coisa que é importante da gente observar é isso aqui. A multiplicação, ela não é comutativa, beleza?
A multiplicação de matrizes não é comutativa. Em primeiro lugar, a multiplicação de matrizes pode sequer estar definida se você permutar a matriz da esquerda com a matriz da direita. Se a matriz da esquerda e a matriz da direita são retangulares, ambas, então é bastante provável que o produto não esteja bem definido se você permutá-las de lugar, se você trocá-las de lugar. Aqui ele vai dar um exemplo disso, aparentemente. Ele pega uma matriz 2 por 3 e em seguida ele pega uma matriz 3 por 2. Ah não, aqui ele está dando um exemplo de, nesse caso, a comutatividade existe, né? Quer dizer, as duas matrizes estão bem definidas, tanto A vezes B como B vezes A. Apesar disso, apesar dele ter as duas matrizes bem definidas, A vezes B e B vezes A, você vai notar que A vezes B tem dimensão 2 por 2 e B vezes A vai ter dimensão 3 por 3. Então é impossível que A vezes B seja igual a B vezes A, certo? Aqui ele está pegando um exemplo em que ainda as duas multiplicações estão bem definidas, AB e BA. Apesar disso, AB tem uma certa dimensão e BA tem outra dimensão. AB é uma matriz 2 por 2 e BA é uma matriz 3 por 3. Então elas não podem ser iguais, né? Então não existe comutatividade na multiplicação de matrizes. Ele está mostrando aqui que esse é o resultado de AB, né? É essa matriz 2 por 2. E ele depois mostra que B vezes A é uma matriz 3 por 3. Ele está argumentando, apesar dos dois produtos estarem bem definidos, com certeza AB é diferente de BA, porque para você ter igualdade, você precisaria que as matrizes estivessem com a mesma dimensão. Matrizes com dimensões diferentes são necessariamente diferentes, né? E isso ilustra a ausência de comutatividade na multiplicação de matrizes. De toda forma, ele vai dar agora um exemplo em que a matriz A e a matriz B são quadradas, têm as mesmas dimensões, então são multiplicáveis entre si, tanto AB como BA. E mesmo assim, mesmo sendo multiplicados tanto AB como BA, ainda assim o resultado não vai ser a mesma coisa, né? AB vai ter como resultado essa matriz e BA vai ter como resultado esta outra matriz, beleza? Então não é como se a multiplicação em matrizes ela perdesse a comutatividade apenas pelo fato de que a permutação dos fatores do produto pode resultar numa matriz de dimensão diferente. Mesmo quando a permutação dos fatores resulta em um produto de mesma dimensão, é possível, como mostra esse exemplo, né, que o produto com os fatores permutados seja diferente, tá bom? Apesar disso, apesar de não ser comutativa, a multiplicação de matrizes é associativa e distributiva. Agora a gente vai para alguns lemas. A gente vai provar justamente, né, que a gente vai ter no primeiro ponto associatividade. Aqui a gente vai ter a associatividade no ponto 1. No ponto 2, a gente vai ter distributiva pela direita. No ponto 3, a gente vai ter distributiva pela esquerda. E no ponto 4, a gente vai ter, como a gente tem uma multiplicação, como a multiplicação ela muda de característica para cada matriz, quando ela ocorre com um fator pela esquerda ou pela direita, a gente meio que vai ter dois, eu vou abusar um pouco e dizer dessa forma,
a gente meio que vai ter dois elementos neutros para uma matriz de dimensão n por m. Se a gente estiver multiplicando um fator pela esquerda, a identidade de dimensão n por n é um elemento neutro. Se a gente estiver multiplicando pela direita, a identidade de dimensão m por m também é um elemento neutro. Antes de ir para essa prova, eu vou dar uma olhada como é que vocês estão no chat, beleza? E aí eu vou prosseguir para a prova. Por enquanto tem uma pessoa assistindo. Eita, pouca gente agora. Né? E a Marília aqui do meu lado também. Então ou é o Ayrton ou é a Yasmin. Mas enfim, tem uma pessoa assistindo agora e a Marília. Vamos continuar. Detalhe, né, que eu disse que a Marília não é uma pessoa, porque eu disse que tinha uma pessoa e a Marília. Então a Marília não é uma pessoa necessariamente. Provado. Não tem como discutir com álgebra, não. Brincando. Vamos continuar aqui. Bom, vamos fazer essas provas agora. Vamos provar primeiro a associatividade da multiplicação de matrizes, né? Na verdade, olha só que safado. Ele anunciou as 4 propriedades, mas só vai me provar uma. As três últimas ele vai passar como exercício. Tá bom, assim é bom demais. Mas vamos lá. Ele só vai mostrar a propriedade 1. Pois bem. Vamos pegar duas matrizes A e B, dimensões n por m e m por l, para haver uma boa definição do produto A vezes B. E uma matriz C de dimensões L por K, para haver uma boa definição do produto B vezes C. Tá bom? Claro. A gente vai estar considerando dois resultados que são A vezes B vezes C, que a gente vai chamar de D e J, e com os parênteses mais à direita, a gente vai ter A vezes B vezes C, que a gente vai chamar de D chapéu e J, tá bom? Então a gente vai usar a definição de multiplicação de matriz. E a gente vai tirar proveito que a multiplicação em um anel, ela é associativa e distributiva em relação à adição naquele anel. Ou seja, a gente vai mostrar que o fato da multiplicação ser associativa e distributiva em um anel vai fazer com que a multiplicação de matrizes seja associativa, tá bom? Então a gente vai argumentar quem é D e J. Ora, D e J vai ser definido como o produto das matrizes A vezes B, seguido pelo produto, multiplicando depois esse produto pela matriz C. Então a primeira coisa que a gente faz é multiplicar as matrizes A e B. Então a gente vai ter esse elemento no produto. Isso aqui vai ser um elemento do produto A vezes B. Em seguida, a gente vai multiplicar pela matriz C. Então a gente vai pegar um elemento do produto A vezes B e vai multiplicar pelo elemento do produto, pelo elemento da matriz C, e vai fazer o somatório para obter o resultado de A vezes B vezes C. Basicamente a gente tem um produto sendo feito nessa expressão entre parênteses, e os elementos desse produto são utilizados para fazer o produto mais externo, né? O A vezes B vezes C, tá bom? Então agora a gente vai utilizar algumas propriedades. A primeira delas é que essencialmente a gente pode distribuir esse CSJ, né? Esse CSJ ele está multiplicando um somatório. Então ele pode ser distribuído para dentro das parcelas do somatório. Então a gente escreve isso aqui, ó. A gente escreve o elemento da matriz A vezes o elemento da matriz B multiplicado pelo elemento da matriz C. Agora a gente tem o seguinte, a gente tem multiplicação de 3 elementos do anel R. Como essa é a multiplicação
do anel R, como essa é a multiplicação do anel R, deixa eu ver se é... Tá, beleza, a transmissão tá ok. Como essa é a multiplicação do anel R, então a gente tem o seguinte, essa multiplicação é associativa. Se essa multiplicação é associativa por definição de anel, então fazer esse produto A vezes B, primeiro, ou fazer esse produto B vezes C primeiro, é a mesma coisa. Então a gente utiliza a associatividade da multiplicação do anel e escreve A vezes B vezes C. Agora que a gente fez isso, basta a gente tirar esse A, basta a gente colocar esse A em evidência, né? Daí a gente está colocando esse A em evidência e basicamente o que a gente tem representado agora é a multiplicação, uma posição da multiplicação das matrizes B vezes C sendo utilizada na definição da multiplicação das matrizes A e B vezes C, beleza? Ou seja, basicamente a gente tem chegado na fórmula que define o D chapéu. Então, uma vez provado que o D e J é igual ao D chapéu e J, a gente provou que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. A gente tem provado a associatividade na multiplicação de matrizes, né? Fiquei triste que ele não vai provar os outros três, mas eu acredito, pelo menos esse último aqui, ele não é muito difícil. A distributiva vai ser consequência da distributiva da... A distributiva vai ser consequência da distributiva do anel, tá? Tanto essa como essa daqui. Essencialmente, você vai chegar num momento em que você vai ter a distributiva definida em termos de multiplicação e soma do anel, e você vai poder fazer a distributiva quando você chegar nesse estágio aqui da construção, né? Então, apesar de não ser a mesma coisa do ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, eles têm essa similaridade que eventualmente você vai conseguir colocar uma distributiva para os elementos do anel. E aí você vai conseguir distribuir e colocar em termos da multiplicação. Aí você vai ter provado, né, que a multiplicação em matrizes ela é distributiva, tanto pela esquerda como pela direita. O item 4 também não deve ser muito difícil. Em particular, eu acho que o item 4 é mais fácil que os itens 2 e 3 de serem demonstrados, tá bom? Bom, ele foi um pouco chato e não colocou as demonstrações de todos os itens. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada no chat. A gente tem uma pessoa assistindo ainda. Vamos lá. Claro, aqui ele está dizendo que no lema 4.3 we have not written parentheses since... tá, beleza. Ele está dizendo que nesses lados direitos aqui ele não está colocando parêntese para explicitar a precedência da multiplicação, porque ele já está assumindo isso, tá? Ele está assumindo que a multiplicação de matrizes ela tem maior precedência que a soma de matrizes. Pois bem, agora que a gente tem a multiplicação de matrizes bem definida, a gente pode determinar a potência de matrizes, beleza? Mas veja só, a potência de matrizes só faz sentido para matrizes quadradas. Você não pode tomar a potência de matrizes com um número de linhas diferente do número de colunas, tá bem? Pois bem, para matrizes quadradas, A elevado a K é basicamente a matriz A multiplicada K vezes por si mesma. E A elevado a zero, a gente convenciona que é a matriz de identidade com as mesmas dimensões da matriz A, tá bom?
para resultar, digamos, no elemento neutro da multiplicação. Apesar de que existem meio que... Bom, no caso de A, como A é quadrada, só existe um elemento neutro, né? Tanto pela esquerda como pela direita, porque ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Inclusive eu acho que é aí que vai poder ser falado de corpos, com matrizes, quer dizer, de grupos anéis e corpos, que é com matrizes quadradas, porque elas têm as mesmas dimensões. Aí você vai ter você vai coincidir que a identidade ela consegue a mesma identidade com as mesmas dimensões consegue ser um elemento neutro pela esquerda e pela direita. Eu acho que é assim que vai acontecer. Vamos ver. Agora, para além das multiplicações de matrizes por matrizes, você também pode ter a multiplicação de uma matriz por um escalar. E, essencialmente, a multiplicação de uma matriz por um escalar, ela é vista como uma espécie de distributiva, né? Porque você vai ter essa multiplicação que vai ser só um pontinho, né? Diferente do asterisco. Esse pontinho, ele vai tomar dois elementos. Um dos elementos é um elemento do anel, o outro elemento é uma matriz de elementos do anel, e vai resultar numa matriz de mesmas dimensões da matriz tomada. O que vai acontecer é o seguinte: a multiplicação por escalar, ela vai levar o escalar lambda e a matriz A numa matriz representada por lambda vezes A, beleza? E essa matriz lambda vezes A, ela vai ter cada uma das suas posições definida por lambda vezes a posição correspondente em A. Tudo bem? Com isso a gente observa algumas coisas bem simples. Por exemplo, uma multiplicação por escalar envolvendo o zero resulta necessariamente numa matriz nula com as dimensões de A. O escalar 1, ele meio que vai ser um elemento neutro para multiplicação por escalar. E a gente vai ter também as seguintes propriedades. Se você tem as matrizes AB com dimensões n por m e a matriz C com dimensão m por L, e você tem dois escalares, lambda e essa outra letra que eu não sei o nome. Tu sabe o nome dessa letra? Ninguém sabe o nome dessa letra. Então eu vou chamar... esse aqui. É Mi, é? Eu vou chamar de Mi agora. A Marília me deu certeza que o nome dessa letra é Mi. Tá, então é Mi, né? Beleza. A Marília disse que é Mi. Então aqui a gente tem dois escalares, o lambda e o mi, né? Elementos do anel R. Não necessariamente é o conjunto dos números reais, tá? Então se você tem esses três caras, as seguintes coisas são verdade. Primeiro, a multiplicação por escalar é associativa, certo? Mas esse associativo aqui, ele é esquisito, beleza? Por que o associativo do item 1 ele é esquisito? Porque aqui na verdade existem duas multiplicações, né? Bem aqui você tem a multiplicação de escalar por matriz, e bem aqui o lambda vezes o mi, você tem outra multiplicação, você tem a multiplicação do anel, certo? Então a gente vai dizer que é associativo, mas é um associativo abusado. No lado da direita está tudo bem. No lado da direita a gente tem a multiplicação de um escalar por uma matriz, que vai resultar em uma matriz. E em seguida a gente vai ter a multiplicação do escalar lambda pela matriz mi vezes A. Então no lado da direita a gente tem duas multiplicações de escalar por matriz. No lado da esquerda a gente tem uma multiplicação de escalar por matriz e uma multiplicação e a multiplicação do anel envolvendo escalares, tá bom? Da mesma forma, isso vai se repetir um pouco, esse abuso de dizer que as coisas são distributivas e associativas aqui, esse abuso vai se repetir um pouco. Veja só, aqui no item 2 a gente tem, no lado da esquerda, uma soma de escalares e em seguida uma multiplicação de escalar por matriz. No lado da direita, a gente vai ter duas multiplicações de escalar por matriz, só que a soma vai mudar. Aqui a gente tem a soma de duas matrizes.
e aqui a gente tem a soma de dois escalares, tá bom? Então não é a mesma soma. Não é a mesma soma. A soma na esquerda é a soma no anel, a soma na direita é a soma de matrizes. É complicado você dizer que isso é distributiva, mas a gente vai abusar e dizer que é distributiva, tá bom? Apesar de serem duas somas diferentes. Aqui a gente está tendo, veja só, no item 2 a gente tinha a distributiva da multiplicação na soma dos escalares. Nesse item 3 a gente tem a distributiva da multiplicação por escalar na soma de matrizes, tá bom? E a mesma coisa, né? Na verdade o item 3 ele pode sim ser dito uma distributiva de fato. Veja só, a soma que existe na esquerda é uma soma de matrizes. A multiplicação que existe no lado esquerdo é uma multiplicação de escalar por matriz. Se a gente observar o lado direito, a gente vai ter uma soma de matrizes e a gente vai ter duas multiplicações de escalar por matriz. Então aqui sim a gente pode falar de uma distributiva bem comportada, né? Porque as somas na esquerda e na direita são a mesma. As multiplicações na esquerda e na direita são a mesma multiplicação, beleza? E no item 4 a gente tem uma associativa, entre aspas, né, envolvendo dois tipos de multiplicação. Aqui já é bem escancarado que não é uma associativa de verdade, tá? Mas é bem próximo chamar de associativa. A gente tem lambda vezes A é um produto de escalar por matriz, vezes C é um produto entre duas matrizes. Isso é igual a A vezes C é um produto de matrizes, lambda vezes A vezes C é um produto de escalar por matriz. Isso é igual a A vezes lambda vezes C. Basicamente não importa, uma forma de você ler o item 4 é que não importa numa multiplicação de duas matrizes A vezes C, não importa qual dessas matrizes o lambda está multiplicando, e você pode inclusive deixar o lambda para multiplicar o resultado do produto. Você pode deixar o lambda multiplicar o resultado do produto ou multiplicar um dos fatores do produto. Isso não vai alterar o resultado, tá bom? E novamente ele não escreve as demonstrações. Eu acho que ele está com pressa, agora que ele passou de estruturas algébricas, eu acho que ele está apressado para chegar na parte de álgebra linear mesmo. Se bem que a gente já está na parte de álgebra linear, mas a gente ainda está muito básico. Eu acho que ele está com pressa para chegar na parte de álgebra linear. E por fim ele vai ter mais uma, ele vai ter a quarta. Ele falou que ia apresentar 4 ou 5, agora eu não lembro. Mas enfim, ele tem a quarta operação matricial, que é a transposta de uma matriz. Basicamente, a transposta, que vai ser representada por um T, ela vai tomar uma matriz que tem n linhas e m colunas, e ela vai formar uma matriz que tem m linhas e n colunas. Essencialmente, ela vai girar a matriz, né? A transposição ela faz com que as linhas de uma matriz sejam tomadas como as colunas do resultado. Beleza? Tanto é que na definição, né, a gente está tomando uma matriz com posições A e J, e o resultado, a transposto, vai ser uma matriz com posições B e J, e a gente define a posição B e J como sendo a posição AJI. A gente está espelhando, né? Então, quer dizer, a gente não está espelhando, essa não é uma boa palavra, a gente está meio que invertendo. Quer dizer, pode ser a gente está espelhando os índices da posição, né? Em vez de pegar IJ, a gente está pegando JI. A gente está espelhando os índices da posição. Então, um exemplo, se a gente tem a matriz com linhas 1, 2, 3 e 4, 5, 6, a transposta desse cara vai ter colunas 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Tá bom? Então essa é a transposta. A transposição de A vai resultar em AT, e a gente diz que AT é a transposta de A. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada no chat. Ok, Marília.
tá falando coisas aleatórias. Olha só, a gente tem comentários agora. O Ayrton tá por aqui. Beleza, Ayrton. O Ayrton tá confirmando que a Marília tinha dito, né? Que a letra se chama Mi. Olha aí, a letra se chama Mi, rapaz, tá por fora. Tem uma lembrança do Janine falando isso, e eu lembro de ter pensado no MiTorrent. Meu Deus, é verdade. Existe um programa chamado MiTorrent, mano. Eu não tinha me tocado disso. Agora, pronto, agora eu não esqueço mais o nome dessa letra. Agora, pronto, eu não esqueço mais o nome dessa letra. É MiTorrent. Caramba, é Mi. Realmente. Né? Faz sentido, cara. Eu nunca tinha pensado nesse trocadilho. O MiTorrent, ele tem esse nome, segundo a Ayrton, porque é meio que uma brincadeira pra você chamar de MyTorrent, né? Aí bota o Mi. Caraca, que legal. Não sabia. Bom, eu não esqueço mais o nome dessa letra. Definitivamente eu não esqueço o nome dessa letra. Eu não sabia dessa. Que o Mi... Mas ele realmente ele é usado no programa. Agora, esse trocadilho é muito sagaz, né? MiTorrent e MyTorrent. Não sabia. Muito bom. Valeu, Ayrton. É engraçado, né? Porque dessa vez eu fui ler as dúvidas e, na verdade, a gente que teve uma dúvida sanada. E não o contrário. Isso é muito bom. Pois bem. Na definição 4.5, a gente vai ter o seguinte. Se você pega uma matriz A quadrada e a matriz A quadrada satisfaz uma coisa chamada satisfaz A é igual à transposta de A, então a gente diz que A é uma matriz simétrica, beleza? Quando a gente tem uma matriz quadrada que é igual à sua transposta, a matriz é dita simétrica. Por que a gente está pegando matrizes quadradas? Porque a transposição de matrizes quadradas preserva a dimensão da matriz. A transposição de uma matriz não quadrada, de uma matriz retangular, produz uma matriz em um outro espaço dimensional. Matrizes de espaço dimensional diferentes não podem ser iguais, certo? Então, matrizes retangulares nunca podem ser simétricas, porque a transposta produz uma matriz em um espaço dimensional diferente. Matrizes quadradas são as únicas candidatas a ter simetria. E agora os cachorros. Matrizes quadradas são as únicas candidatas a ter simetria, beleza? E a gente ainda tem uma outra definição que eu nem conhecia, eu acho que eu nunca utilizei, skew symmetric, que é o seguinte: se a gente tem que a matriz A, ela é igual à sua transposta multiplicada por menos 1, então ela é dita skew symmetric. Eu não conhecia essa definição e eu acredito que eu nunca cheguei a utilizar isso. Tu já utilizou isso em algum lugar? Skew symmetric? Eu também não. Nunca vi isso. Mas enfim, tem essas duas definições, né? Tem a simetria quando a matriz A é igual à transposta dela, e tem a skew symmetric, que é quando a matriz A é igual ao negativo da transposta dela. A segunda eu nunca utilizei. A gente tem as seguintes propriedades, para além dos cachorros latindo loucamente, a gente tem as seguintes propriedades para transposta de matrizes. By the way, não é a Marília que está latindo, realmente são os cachorros. Sei lá, né? Vai que. Eu sou irmão, eu tenho que implicar. Mas enfim. Lema 4.6, cara. Propriedades da transposição, Marília. Olha só. Se a gente tem a matriz A e a matriz A chapéu com dimensões n por m, e a gente tem a matriz B com dimensões m por l, e a gente toma um escalar lambda pertencente ao anel, então as seguintes coisas são verdades. Agora ele vai provar algumas coisas. Olha só, as propriedades de 1 até 3 ele não vai provar, tá? Ele só vai provar a propriedade 4. Ele realmente está com pressa agora. Beleza, mas vamos lá. Primeiro, a transposta da transposta é a própria matriz. Tudo bem, eu acho que isso não é difícil de ver, não. A transposta, ela pode ser distribuída numa soma. É o item 2.
Tá, isso também não é tão difícil de ver não, beleza. Você tem que a transposta de A mais A chapéu é igual a transposta de A mais a transposta de A chapéu. Aí você tem também que a transposta, ela... Aqui é estranho falar de distributiva porque não tem como você transpor um escalar, ou você pode considerar que a transposta de um escalar, né, é ele mesmo. Você poderia imaginar que um escalar é uma matriz 1 por 1, e aí a transposição de uma matriz 1 por 1 é ela mesma, necessariamente. Tá, então dá para falar de distributiva, eu acho. Tá, então vamos lá. A transposta, ela também pode ser distribuída na multiplicação por escalar. A transposta de lambda vezes A vai ser lambda vezes A transposto. E como eu tinha dito, é como se a gente tivesse transposto um escalar. Mas transpor um escalar não afeta o escalar, né? Se você considerar que ele é uma matriz 1 por 1. A próxima que a gente tem é a transposta da multiplicação. Essa daqui vai mudar um pouco, né? Porque a multiplicação, ela toma as colunas, quer dizer, ela toma as linhas de A e multiplica pelas colunas de B. Se você pega a transposta de A vezes B, você vai ter uma matriz que é obtida basicamente tomando as linhas de B transposto, que são as colunas da B original, multiplicadas pelas colunas de A transposto, que são as linhas da matriz A original, tá bom? Então, o item 4, ele vai ter uma prova. Eu acredito que foi até justa a escolha dele. O item 4 é o mais sofisticado, realmente. Tá, então o item 4 vai ter uma prova. A prova que a gente vai ver, né, como ele estava dizendo, como eu estava até adiantando, ele não vai provar os itens de 1 a 3. E na prova do item 4, a gente vai considerar que a matriz A vezes B, ela tem posições C e J, beleza? E C e J é definido como o somatório de A e K vezes BKJ para o K variando de 1 até M, na definição usual de multiplicação. A matriz A transposta, a gente vai supor que ela tem posições A chapéu, A tio na verdade, e a matriz B transposta, a gente vai supor que ela tem posições B tio, beleza? Então, a matriz A vezes B transposta, a gente vai supor que tem posições C tio. O que a gente quer provar, então, é que C tio e J corresponde a uma posição da matriz B transposto vezes A transposto. Então, vamos fazer isso. Primeiro, quem é C tio e J? Como C tio é uma posição de uma matriz transposta A vezes B, então C tio e J pode ser definido em termos de C, certo? Só que espelhando os índices. Então, em vez da gente ter C tio e J, a gente pode escrever CJI. Tá bom, a gente pode escrever CJI. CJI é uma posição de um produto. CJI é uma posição da matriz A vezes B. Então a gente tem o seguinte, se CJI é uma posição da matriz A vezes B, CJI é definido dessa forma. CJI é definido dessa forma, só que escrevendo no lugar do I o J e no lugar do J o I. Então a gente tem isso aqui, beleza? Agora que a gente tem isso aqui, a gente vai poder colocar em termos das matrizes transpostas, né? Da A transposto e da B transposto. Veja só, esse AJK, ele pode ser visto como o A tio KJ. E esse BKI, ele pode ser visto como o B tio IK. Tá bem? Então, basicamente, a gente tem esse produto, né? A gente tem esse produto agora. A tio KJ, B tio IK. E você pode pensar, beleza, eles não se encaixam mais, porque aqui o segundo item do JK se encaixava com o primeiro item do KI, que ambos eram K. Agora, o segundo item do ATIL, o J, ele não se encaixa com o primeiro item do IK, do BTIL IK, que é o I. Na verdade, aqui você vai utilizar a comutatividade da multiplicação no anel.
Então agora você vai poder escrever isso colocando o betil antes do atil, já que a multiplicação no anel é comutativa. Quem é esse cara? Esse cara, bem aqui, ele basicamente é o produto de... Ele representa uma posição da matriz B transposto multiplicada por A transposto, beleza? Esse cara bem aqui, ele está representando uma posição da matriz B transposto por A transposto. A gente tem provado, portanto, que A vezes B transposto é igual a B transposto vezes A transposto. Tá bem? Olha que a gente usou a transposição duas vezes, né? A gente usou a transposição aqui e a gente usou a transposição aqui. Daqui para cá a gente usou a comutatividade no anel. Tá, e bem aqui a gente usou a definição de multiplicação. Multiplicação de matrizes, no caso. Então a gente provou o que a gente queria, né? Quer dizer, o livro provou o que ele queria. A vezes B transposto é igual a B transposto vezes A transposto. MATLAB Minute. Tá, isso aqui é uma ideia do que fazer no MATLAB para ver algumas consequências desses resultados, né? Eu acredito que a gente não precisa seguir muito isso. Ele vai colocar um exemplo. Eita, esse exemplo ele exige que você saiba uma coisa que foi dita no capítulo 1. Ele está falando de seguros de carros aqui, né? E isso foi colocado no capítulo 1. E o capítulo 1 a gente pulou porque tinha um viés mais prático. Eu vou pular isso aqui também, mas se você tiver lido o capítulo 1 ou se interessar em ler o exemplo 4.7, você pode ler o capítulo 1 e em seguida vir para o exemplo 4.7, tá bom? Mas como isso aqui tem um viés mais prático, eu acredito que isso não ajuda muito a gente não. Tá, é bem grande esse exemplo. Ok, realmente era muito grande o exemplo. Tanto é que a gente veio parar em outra subseção. A gente veio parar na subseção de grupos e corpos de... grupos e anéis de matrizes. Isso vai ser legal. Porque agora a gente vai estar utilizando... Nunca ouvi falar desse método aí. Que método? Agora o Rafael Andrade me pegou, que eu não sei mais do que ele tá... Agora tem 3 pessoas assistindo, olha só. A gente tem o Rafael, o Davi, o Ayrton e a Yasmin. Mas dos 4, 3 estão assistindo. Tá, eu não sei exatamente a que método o Rafael tá se referindo. Deve ser a Skew Symmetric, que ninguém ouviu falar disso. Se for Skew Symmetric, então realmente é complicado. Ninguém ouviu falar de Skew Symmetric mesmo. Pois bem. Agora a gente tem a subseção 4.2, né? Grupos e corpos de matrizes, beleza? E é o seguinte, agora a gente vai observar as operações de matrizes definindo estruturas algébricas, beleza? Isso vai ser útil porque aos poucos, bem aos poucos, a gente vai construir a noção do espaço vetorial, tá bem? Caminhando bem devagar, a gente vai conseguir construir a noção de um espaço vetorial. Então, beleza, nessa seção ele vai tratar de estruturas algébricas que utilizam conjuntos de matrizes e as operações matriciais que foram introduzidas acima. A gente vai começar com grupos, né, certamente, e a gente vai provar que coisas são grupos. Então a gente começa com a adição no espaço Rn por L, tá bom? O que a gente vai provar basicamente é que as matrizes em Rn por M junto com a soma definida para matrizes formam um grupo comutativo, tá bem? Esse é o teorema 4.8. Vocês vão perceber que à medida que o livro for passando, ele vai se aproximando da definição de um espaço vetorial. Um espaço vetorial é uma estrutura algébrica. A gente vai construir essa noção bem aos poucos, passando pelas estruturas algébricas
mais simples. Até que quando a gente chegar no espaço vetorial, a gente não vai estar cuspindo 11 propriedades do espaço vetorial. Na verdade, as 11 propriedades vão ser bastante intuitivas pra gente. Beleza? Quer dizer, tem livro que escreve 11, tem livro que escreve 13, mas é uma listona de propriedades de um espaço vetorial. Aquilo acontece porque não existe essa abordagem hierárquica para a construção de espaços vetoriais, como a gente está fazendo agora. Pois bem, no Teorema 4.8 a gente vai provar que o conjunto de matrizes N por M, junto com a soma de matrizes, formam um grupo comutativo. A gente vai provar que nesse grupo comutativo o zero é um elemento neutro, a matriz formada totalmente por zeros. E a gente vai provar que a inversa aditiva da matriz A com posições A e J se chama menos A e tem posições menos A e J. Beleza? E aí a gente também vai introduzir a subtração de matrizes, né? A gente vai estar dizendo A menos B para representar A mais a inversa aditiva de B, tá bom? Pois bem, a gente vai utilizar também o fato de que a gente está definindo uma matriz, né, em cima de um anel. Então, um anel ele já tem associatividade na adição. Beleza? Aí você pega três matrizes A, B e C e a gente vai ter o seguinte: a soma dessas três matrizes A mais B mais C, pela definição de soma, A mais B pode ser vista como a matriz que tem posições A e J mais B e J, mais C, né? Esse resultado vai ser somado à matriz que tem posições C e J. Como isso aqui é a soma de três matrizes, a gente pode colocar tudo dentro do colchete, beleza? Agora, dentro do colchete, a gente tem elementos do anel. Como a gente tem elementos do anel R, a gente tem que a soma no anel é associativa. Então, A mais B mais C pode ser escrito como A mais B mais C. Agora a gente pode desfazer essa coisa de colocar todos os elementos dentro dos colchetes para representar a posição da matriz resultante. Então agora a gente pode escrever isso como a matriz que tem posições A e J mais o resultado de somar as matrizes B e C, beleza? Então a gente tem escrito, a gente tem mostrado que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Tranquilo? A gente tem provado facinho a associatividade da adição para as matrizes. Agora a gente vai mostrar que a matriz 0 ela é o elemento neutro. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai pegar 0 mais A, beleza? A matriz 0 ela não tem segredo na definição dela, todas as posições da matriz 0 são iguais a 0. E a matriz A tem posições A e J. Como você está somando duas matrizes aqui, você pode colocar os valores das posições correspondentes dentro do colchete, né? E agora você tem a soma do zero, do elemento neutro da soma do anel, com o A e J, que é um elemento do anel. Como você tem esse zero, que é um elemento neutro da soma no anel, isso aqui vai resultar em A e J. E aí dentro dos colchetes você tem apenas o A e J, né? Que representa a posição da matriz A, então você tem que isso aqui é igual à matriz A. Então a gente tem provado que 0 mais A é igual a A. Agora a gente vai para as inversas. Para uma certa matriz A que tem posições A e J, a gente vai considerar menos A, né? Aquela matriz que foi descrita com posições menos A e J, e a gente vai mostrar que menos A mais A é igual a quê? É igual a menos AIJ mais AIJ em relação às posições. Como são posições de matrizes com mesma dimensão, a gente coloca tudo dentro do colchete. Então a gente tem agora a soma de elementos do anel. Agora veja que em termos do anel a gente está somando AIJ com a inversa aditiva no anel. Isso vai resultar no elemento neutro da soma no anel, e aí a gente tem o zero dentro do colchete, né? Basicamente a gente tem uma matriz inteira de zeros, tá bom? Então a gente provou que menos A
de fato, é a inversa de uma matriz A. Para a gente terminar a prova do que a gente queria, né, a gente já provou que é um grupo, certo? A gente já provou que a soma matricial com as matrizes de uma mesma dimensão definem um grupo, formam um grupo. Agora a gente vai provar a parte de ser um grupo abeliano, um grupo comutativo. Bom, para provar isso, né, a gente vai pegar duas matrizes A e B, aí a gente vai pegar a soma de matrizes das matrizes A mais B, isso vai ser igual às posições da matriz A somadas com as posições da matriz B, como elas têm as mesmas dimensões. A gente pode colocar tudo dentro de colchete, e aqui a gente já está com, e bem aqui a gente já está com a soma de elementos do anel. Lembra que um grupo não necessariamente é comutativo, mas um anel é montado em cima de um grupo comutativo. Como um anel é montado em cima de um grupo comutativo, a gente sabe que a soma no anel é comutativa. Então, a gente sabe que AIJ mais BJ é igual a BIJ mais AIJ, e a gente pode separar isso para fora do colchete, né? E aí a gente vai ter como resultado a matriz B somada à matriz A, tá bom? Deixa eu dar uma olhada como é que a gente está no grupo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, 2 pessoas assistindo. E nenhum comentário novo. Pois bem, vamos continuar aqui. Bom, a gente tem o seguinte, a gente sabe no lema 4.6, qual é o lema 4.6 agora? Voltar para ver o lema 4.6, tá, então 2 é isso aqui. Beleza, porque a transposta ela pode ser distribuída na soma, né? Tá bom. Bom, aí ele está dizendo para a gente observar que esse fato da transposta ser distribuída na soma implica que a transposição é um homomorfismo, beleza? O que acontece? O que é um homomorfismo, né? Um homomorfismo é uma operação que mapeia os elementos de um conjunto no outro, de tal forma que, se o primeiro conjunto ele for um grupo com uma certa soma, então o segundo conjunto ele é um grupo também com a mesma soma, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó, o homomorfismo, a transposição, ela faz o seguinte, ela leva elementos de Rn por M em elementos de Rm por N, e os dois são grupos, né? A gente sabe que isso aqui é um grupo, em geral, e como a gente provou no caso geral, a gente também sabe que Rm por N com a soma também é um grupo. Então, a transposição, ela de fato forma um homomorfismo. Ela leva grupos em grupos, com a mesma soma, beleza? E outra coisa, se a transposição levasse um grupo nele mesmo, ela seria um isomorfismo, né? A transposição para matrizes retangulares, ela é apenas um homomorfismo, porque ela leva grupos em grupos diferentes, né, formados por matrizes de dimensões diferentes, mas em um grupo de matrizes quadradas, a transposição é um isomorfismo, porque em grupos de matrizes quadradas, a transposição ela vai levar aquele conjunto de matrizes quadradas nele mesmo. A transposição ela opera como uma função identidade para... Não exatamente como uma função identidade. Em termos das dimensões, sim, mas em termos dos elementos, não. A transposição ela vai basicamente ser um isomorfismo, né? Para grupos de matrizes quadradas. Mas foi muito forte o que eu falei sobre a transposição funcionar como uma função identidade, beleza? Então não, a transposição não funciona como uma matriz de identidade. Quer dizer, como uma função identidade. Vamos para o teorema 4.9. Agora a gente vai provar que as matrizes quadradas, observa a restrição aqui, as matrizes quadradas para soma e para multiplicação de matrizes formam um anel
com unidade, beleza? E a unidade vai ser dada pela matriz identidade de dimensões n por n. Outra coisa que ele determina também é que o anel de matrizes quadradas ele só é comutativo quando as matrizes são trivialmente escalares, né? Ele só é comutativo para matrizes 1 por 1, para escalares. Então, não é muita coisa essa segunda observação que ele faz, tá bem? Mas enfim, a gente já sabe o que? A gente já sabe que as matrizes quadradas com a soma formam um grupo comutativo. Então, como os anéis são construídos em cima de grupos comutativos, essa parte a gente já tem. A gente precisa agora mostrar as propriedades da multiplicação, tá bom? Tanto é que ele começa a prova dizendo isso. A gente não precisa mais mostrar que as matrizes quadradas com a soma formam um grupo comutativo. Isso a gente já sabe. E isso é base para provar que uma coisa é um anel. Agora a gente precisa provar as outras propriedades do anel. A gente precisa mostrar a associatividade para a multiplicação, a distributividade para a multiplicação em relação à soma, e claro, como a gente está dizendo que é um anel com unidade, né, a gente precisa mostrar o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Inclusive, na verdade, ele só está dizendo o seguinte, olha, a associatividade, a distributividade e a existência de um elemento neutro, elas já foram provadas no lema 4.3. Deixa eu dar uma olhada nesse lema 4.3. Inclusive, para eu não ficar passeando muito pelo PDF, deixa eu marcar isso aqui. E agora eu vou lá no lema 4.3. Lema 4.3. Tá, beleza. Ele realmente já havia provado a associatividade da multiplicação, já havia provado as duas distributivas da multiplicação, e para matrizes quadradas, quando a matriz tem dimensões m por n, né, a gente vai ter que quando a matriz tem dimensões n por n, esse IN coincide com esse IM, e de fato esse item 4 ele estabelece que a identidade ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes quadradas, beleza? Pois bem. Então resta ele provar a comutatividade para n igual a 1. E é como eu estava dizendo, não tem tanta graça você trabalhar com matrizes de dimensões 1 por 1. Matrizes com dimensões 1 por 1 são essencialmente escalares, tá bom? Quando você pega uma matriz que tem dimensão 1 por 1, a comutatividade a qual ele se refere segue direto como a comutatividade dos anéis. Agora, em contrapartida, se você pega duas matrizes de dimensão 2 por 2, você vai observar que essas duas matrizes de dimensão 2 por 2, elas não são comutativas na multiplicação. Você vai observar que esse produto aqui resulta na matriz nula e esse outro produto aqui não resulta na matriz nula, beleza? Aí nesse parágrafo ele está fazendo uma observação sobre uma coisa que eu acredito que a gente não vai utilizar tanto, que é divisores de zero, né? E divisores de zero é um tanto nebuloso, se você pensar apenas em termos de números, como racionais, naturais ou reais, porque o zero ele só pode ser dividido por ele mesmo. Mas aqui ele está fazendo uma observação de que esse anel das matrizes ele tem divisores não triviais de zero. Isso quer dizer que existem matrizes A e B não nulas, tal que A vezes B é igual a zero, né? Isso não acontece dentro dos números reais. Para você ter que A vezes B é igual a zero utilizando os números reais, que é o corpo mais clássico que existe,
você vai precisar de que um dos dois seja zero. No caso das matrizes, não, né? Porque aqui, como a gente observa, a gente tem duas matrizes não nulas, cujo produto é a matriz nula. Então você tem divisores não triviais de zero. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada no chat. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui no chat. 4 pessoas assistindo, 3 comentários. Tá, nenhum comentário novo. Pois bem. Pois bem, agora a gente vai discutir sobre a inversa, a invertibilidade de matrizes no anel n por n, né? Matrizes quadradas. Claro, isso em relação à multiplicação de matrizes. Para uma certa matriz A, a inversa de A, ela precisa ser de tal forma que a multiplicação da inversa ATIL vezes A tem que resultar na identidade, e A vezes ATIL também tem que resultar na identidade, pela definição de inversa, né? Se a inversa de uma matriz A existe, então a gente diz que a matriz A ela é invertível, beleza? E a gente vai provar que a inversa dela é única e é denotada por A-1. Não, na verdade a gente não vai provar isso. Isso já foi provado bem atrás. A gente já provou que se algo é invertível, então a inversa desse algo é única. Tá, então nem toda matriz quadrada é invertível, mas se ela for, a sua inversa é única. A gente também diz que matrizes inversas podem ser ditas não singulares, e matrizes que não são invertíveis a gente pode chamar de singulares também. Ele faz uma referência para um resultado no futuro. E meio que a gente já viu isso, né? Basta a gente provar ou isso aqui para a gente ter a inversa. A gente já viu um resultado muito parecido com isso quando a gente estava discutindo inversa no contexto de grupos, se não me engano. A gente já viu essa coisa aqui. Apesar da inversa ela ser definida tanto para multiplicação na esquerda como na direita, basta que você tenha uma delas que uma das equações implica na outra. É o que ele está dizendo aqui, né? Basta que uma delas seja verdade para que você tenha que a TIL é a inversa de A, beleza? Mas como ele vai querer provar isso de novo para matrizes, eu acho que realmente tem validade nele fazer isso. Aí a gente vai sempre provar as duas, a gente sempre vai provar que as duas equações são válidas, né? Para provar que uma matriz é invertível. Bom, e como a gente estava dizendo antes, nem toda matriz tem inversa. Ou seja, nem toda matriz pode ser multiplicada por uma outra matriz e vai dar na identidade, né? Por exemplo, a matriz nula pertencente a 1 por 1, ela sempre vai, quando multiplicada, ela sempre vai resultar nela mesma. Então, nunca você vai ter a inversa do espaço 1 por 1, que é basicamente a matriz. Quer dizer, nunca você vai ter a identidade do espaço 1 por 1, que basicamente é a matriz com um elemento 1 apenas. Essa matriz, segundo ele, também não é invertível. Eu não consigo ver logo de cara porque que essa matriz não é invertível, certo? Aí aqui ele dá um outro exemplo de uma matriz não invertível. Eu também não consigo ver assim de cara por que essa matriz não é invertível. Agora, interessante, essa matriz ela não é invertível nos inteiros, mas ela é invertível nos racionais. Se você pegar essa mesma matriz e permitir frações como elementos da matriz, você vai ter que a inversa de A vai ser dada por essa matriz bem aqui, beleza? Aí agora ele tem o seguinte: se A e B são matrizes quadradas invertíveis, então as seguintes propriedades são válidas.
primeira propriedade é que a transposta preserva a invertibilidade, beleza? Se A é invertível, então A transposta é invertível, e A transposta se relaciona com a inversa, ou seja, a inversa da transposta é a transposta da inversa, beleza? A multiplicação de duas matrizes invertíveis também preserva a invertibilidade. Se A e B são invertíveis, então A vezes B é invertível, e A vezes B e a inversa de A vezes B pode ser posta em termos das inversas de B e de A. Eu acho que esses dois resultados do lema 4.10, eles são bastante clássicos em álgebra linear, beleza? Eu acredito que vocês devem ter visto isso na disciplina de álgebra linear. E agora a gente vai revisar isso nesse universo mais de álgebra abstrata. Mas esse lema 4.10 com certeza vocês viram a prova disso numa cadeira de álgebra linear, beleza? A gente vai revisitar essa prova. Minha Marília fez um barulho estranho, né? Por que ela não faria um barulho estranho? Enfim. Pois bem. Lema 4.10. Bom, utilizando o item 4 do lema 4.6, eu vou marcar aqui, eu vou ver qual é o lema 4.6. Qual é o lema 4.6? Me diga aí. O item 4 do lema 4.6 diz que a transposta de A vezes B é igual a B transposta vezes A transposta. Beleza. Então a gente vai utilizar isso aí. Utilizando o item 4 do lema 4.6, a gente tem o seguinte. Primeiro, né, a gente vai querer provar que isso aqui vai resultar na matriz identidade, beleza? Como é que a gente vai provar isso? A gente tem a transposta da matriz inversa multiplicado pela transposta de A. Bem, como ele estava dizendo, né, no item 4 do lema 4.6, a gente pode desfazer essa transposição e essa transposição se a gente trocar esses termos de lugar. Então a gente pode escrever A vezes a inversa de A transposta, beleza? É o caminho inverso do item 4 do lema 4.6. Agora que a gente tem isso bem aqui, a gente sabe por definição que A vezes a inversa de A vai dar uma identidade. Como essas matrizes estão em N por N, essa identidade vai estar também em N por N, beleza? Então a gente está pegando a identidade em N por N transposta. A identidade em particular é uma matriz simétrica. Então a transposta da identidade vai resultar na própria identidade, beleza? E agora ele vai fazer o caminho contrário, né? Ele vai pegar a identidade, ele vai colocar a identidade como sendo a transposta dela mesma, e a identidade ele pode escrever também como a inversa de A multiplicando A, transposta. Ele pode distribuir essa transposta trocando os fatores de ordem, né? Trocando a ordem dos fatores. Então ele vai ter a transposta de A multiplicada pela inversa da transposta de A. O que foi que ele fez aqui? Ele provou o item 1. Ele provou que a matriz A transposta ela é invertível, certo? Ela é invertível e a inversa da transposta é a transposta da inversa. O que foi que ele fez aqui? Ele tanto provou que essa matriz aqui ela é a inversa de A transposto, né? Ele queria achar a inversa de A transposto. Ele mostrou que essa matriz vezes A transposto resulta na identidade quando é multiplicada pela esquerda, e nesse lado bem aqui que ele fez ao contrário, para colocar a identidade no meio, né? Nesse lado bem aqui que ele fez ao contrário, ele provou que a mesma matriz A menos 1 transposto, quando multiplicada pela direita, ela também resulta na identidade. Então, esse inversa de A transposto, seja multiplicando na esquerda ou na direita, vai resultar na matriz identidade, e portanto a inversa da transposta de A
é a transposta da inversa de A, que ele usou aqui no começo e aqui no final, né? Esse final, esse lado aqui, a ideia é que você venha lendo ele da direita para o centro, beleza? Até chegar no resultado que ele quer, que é a identidade. Aí ele provou o que ele queria, né? Ele provou que a transposta da inversa é a inversa da transposta. Pois bem, ele está dizendo que outra coisa aqui já foi provada no Teorema 3.11, que a matriz A vezes B é invertível e a inversa de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Tá. O que diz o Teorema 3.11? Cara, o Teorema 3.11 é sobre um anel com unidade, né? O Teorema 3.11 diz o seguinte: se você tem um anel e você toma que um elemento desse anel é invertível, então a inversa é única e é denotada por A menos 1. É aquela coisa que ele estava falando sobre as matrizes, né? Mas isso meio que ele já havia provado. Meio não, ele já havia provado isso aqui para anéis, mas ele estava contextualizando junto com as definições de matrizes, né? E se você tem que A e B são invertíveis, então A vezes B também é invertível, e a inversa de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Qual é o ponto aqui? O ponto é que ele pegou um anel com unidade qualquer e ele provou duas coisas para um anel com unidade. A primeira coisa que ele provou é que se um elemento do anel com unidade é invertível, então ele tem uma única inversa, e essa inversa a gente chama de A menos 1. O segundo ponto que ele provou é que se dois elementos do anel com unidade são invertíveis, então o produto é invertível, e a inversa do produto é igual ao produto das inversas, né? Só que trocado. Por que ele está dizendo que isso já foi provado no Teorema 3.11? Porque no Teorema 3.11 ele provou isso para anéis com unidade qualquer. E lembra que aqui no comecinho, no Teorema 4.9, ele provou que as matrizes quadradas com a soma de matriz e a multiplicação de matriz são um anel com unidade. Como esse conjunto de matrizes quadradas de mesma dimensão com soma de matriz e multiplicação de matriz é um anel com unidade, então esse item 2 ele é verdade porque em particular ele é verdade para qualquer anel com unidade. Como esse item 2 é verdade para qualquer anel com unidade, em particular ele é verdade para o anel de matrizes quadradas de dimensão n por n com a soma de matriz e a multiplicação de matriz, beleza? Então meio que aqui ele fez o reuso da prova, né? Ele meio que fez uma herança de demonstração, basicamente. Já é misturando esse conceitozinho de programação orientada a objeto com matemática, mas faz sentido, porque isso aqui é uma especialização de um anel, isso aqui é um anel em particular. E ele havia provado esse item 2 para anéis quaisquer. Como ele havia provado esse item 2 para anéis quaisquer, em particular esse item 2 vale para esse anel de matrizes, beleza? Beleza. Eu vou agora ver como é que está o grupo, como é que está o chat. 4 pessoas assistindo, 3 comentários, nenhum comentário novo. Pois bem. Agora a gente vai mostrar que as matrizes invertíveis, se você considera só as matrizes invertíveis, né, e mais nada, elas formam um grupo multiplicativo, beleza? Ou seja, a gente considerou as matrizes formando um grupo com a soma, beleza? Veja como a abstração em grupos terem uma operação qualquer, ela é útil. A gente começou falando que as matrizes com a soma formam um grupo comutativo.
A gente vai mostrar agora que se você considerar só as matrizes invertíveis, né, esse subconjunto das matrizes, se você considerar apenas aquelas que são invertíveis, esses caras, eles vão formar um grupo não em relação à soma, se bem que eles... não em relação à soma. Eles vão formar um grupo em relação à multiplicação de matrizes, tá? Veja só, a gente já provou que matrizes, em geral, formam um grupo comutativo com a soma. Matrizes quadradas formam um anel com unidade, utilizando a soma e a multiplicação de matrizes. E as matrizes invertíveis agora, elas vão formar um grupo em relação à multiplicação. Ou seja, a propriedade, a operação principal do nosso grupo vai ser a multiplicação. Principal não, né? Um grupo só tem uma operação. A única operação do nosso grupo agora vai ser a multiplicação, beleza? A gente vai esquecer a soma, por enquanto, no Teorema 4.11. O Teorema 4.11 diz o seguinte: o conjunto de matrizes invertíveis de dimensão n por n sobre um anel R forma um grupo em relação à multiplicação matricial. Esse grupo a gente vai abreviar como GL, beleza? GLN do anel R. E esse GL ele está abreviando General Linear. Em particular, isso é uma novidade para mim também. Eu não conhecia essa definição de grupo linear geral, beleza? Agora a gente vai conhecer, eu e vocês também, a gente vai conhecer a definição de grupo linear geral para matrizes. Pois bem, para um certo anel, né? A primeira coisa que a gente precisa para provar, para provar que uma coisa é um grupo, né? Ela precisa ser o quê? Ela precisa ter associatividade e precisa ter inversa. Não. Ela precisa ter associatividade, um elemento neutro e precisa ter inversas, né? Provadas essas três coisas, associatividade, ter um elemento neutro e ter inversa, a gente tem provado que é um grupo. Veja só, esse grupo é um grupo de matrizes invertíveis quadradas, beleza? A multiplicação de matrizes a gente já provou que é associativa. E esse grupo, ele utiliza a multiplicação de matrizes como a sua operação. Então ele começa a prova dizendo que a associatividade da multiplicação nesse grupo é tranquila, porque a gente já provou isso. A gente já provou isso. Ele está fazendo referência a mais um teorema antigo, né, a 4.10. O 4.10 ele tem que se A vezes B é invertível, então a inversa de A vezes B é B menos 1 vezes A menos 1. Beleza. Aí, utilizando o item 2 do lema 4.10, que foi esse que eu acabei de ler, ele está provando... muito bem. Aqui ele está provando que essa operação que ele está utilizando nesse grupo, o produto de matrizes, ele é fechado. Esse grupo de matrizes invertíveis é fechado para multiplicação de matrizes. Por quê? Porque o item 2 do Teorema 4.10 mostrou que se A e B são invertíveis, então A vezes B é invertível, né? Ou seja, se você toma duas matrizes do grupo de matrizes invertíveis e multiplica elas duas, você obtém uma matriz invertível, ou seja, uma matriz também pertencente ao grupo de matrizes invertíveis, beleza? Então, a gente tem o seguinte: como o produto de matrizes invertíveis é invertível, a gente tem que o produto desse grupo resulta, a operação desse grupo resulta num elemento desse grupo, beleza? Como você deve estar esperando, essa parte aqui é mais tranquila de seguir. Como você deve estar esperando, o elemento neutro do grupo de matrizes invertíveis para multiplicação, ele é a própria identidade, não tem como fugir disso, né? A identidade vezes uma matriz dá a matriz. E veja só, como a gente está restringindo
nesse grupo bem aqui. Como a gente está restringindo esse grupo para ele ter apenas as matrizes invertíveis, né? Então a gente sabe naturalmente que a inversa de cada uma dessas matrizes existe. E a gente sabe que a inversa da inversa de uma certa matriz dessas é a própria matriz A. Beleza? Ou seja, a gente tem que para cada uma dessas matrizes, a inversa dessa matriz existe. E a gente conhece também as inversas das inversas. Esses caras poderiam ser elementos novos, mas na verdade eles não são, né? A gente tanto conhece as inversas de A, como a gente conhece as inversas das inversas de A, beleza? E naturalmente, né, como é de se esperar, as inversas, a multiplicação de uma matriz pela sua inversa vai dar na identidade. Em termos desse grupo que tem como operação a multiplicação, a operação aplicada a uma matriz e a sua matriz inversa, né, e a sua inversa vai resultar no elemento neutro desse grupo, que é a inversa, ou que é a identidade. Beleza? Então isso está mostrando pra gente, né? Isso está mostrando pra gente que a gente tem 3 estruturas algébricas nas matrizes, beleza? A gente provou lá no comecinho que matrizes de uma mesma dimensão com a soma formam um grupo comutativo. Matrizes quadradas de uma mesma dimensão com a soma e o produto formam um anel com unidade. E por fim, agora a gente tem a terceira estrutura algébrica, né? Matrizes invertíveis com a multiplicação. Matrizes invertíveis de uma mesma dimensão com multiplicação formam um grupo, beleza? Agora, eu acredito que ele vai fazer uma coisa, ele vai falar sobre matrizes especiais, né? E como a gente já está em 2h30 praticamente, ele vai falar de matrizes especiais. Eu prefiro deixar para falar de matrizes especiais na próxima live, beleza? E a gente encerra a de hoje tendo apresentado 3 estruturas algébricas para as matrizes. Matrizes de uma mesma dimensão com soma formam um grupo comutativo. Matrizes quadradas de mesma dimensão com soma e produto formam um anel com unidade. E matrizes invertíveis de uma mesma dimensão formam um grupo com a multiplicação de matrizes, beleza? Deixa eu dar uma olhada como é que a gente está no chat. A minha voz já está um pouquinho cansada. Eu acabo falando um pouco mais alto e eu fico com a péssima mania de ficar falando alto para captar melhor o som, e eu canso a voz mais rápido, além do fato de eu não beber água, né? Olha só, cara, é micro. Ah, tá. O Enio tá dizendo que, na verdade, eu gostei da sacada do Ayrton, mas o Enio tá dizendo que aquele Mi no torrent, o Mi torrent, aquele Mi é pra micro, não é pra Mi como se fosse mai. É uma sacada legal a do Ayrton, mas eu acho que a do Enio faz mais sentido, de ser micro mesmo. Interessante, viu? Eu não conhecia não, vou dar uma carinha de espanto aqui também. É isso aí, eu fico reagindo. Pois bem, não há comentários novos, a minha voz já está um pouco cansada e a gente já apresentou 3 estruturas algébricas, né, para as matrizes nessa aula. Então, aula que vem, na terça-feira, a gente continua com as nossas matrizes especiais. Quinta-feira tem revisão de cálculo, beleza? Eu quero lembrar também que hoje, às 18 horas, eu vou no grupo GAMP de Crateus, no grupo da Maratona de Programação de Crateus, eu vou dar uma aula sobre C++, beleza? Eu vou disponibilizar o link aqui no grupo de Matemática Computacional. Então, quem tiver interessado em assistir a aula sobre C++, ficar à vontade, beleza? A gente tanto vai ter uma sala para discutir lá as coisas que eu vou apresentar,
a gente vai ter um Google Meet e vai ter um redirecionamento para o YouTube. Então eu vou colocar os dois links aqui e você assiste da forma que você achar mais interessante, tá bom? Claro, quem quiser assistir. Aí fica o convite, né? Aula de C++ hoje às 18 horas, tá bom? Então, pessoal, eu estou voltando aqui. Eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Mais tarde... Eita, a live caiu? Não, a live tá vivona, aqui tá verdinho no... o OBS não reclamou, não. O Ayrton tá dizendo que foi só ali mesmo, hein, Davi? Mas beleza, cara. Mais tarde, aula de C++, para quem quiser assistir, eu vou tacar o link já já. Quer dizer, já já é jeito de dizer, né? Quando tiver disponível eu coloco o link. Quinta-feira a gente tem aula de cálculo e terça que vem a gente volta com álgebra linear, beleza? Eu agradeço demais a presença de vocês. Essas aulas não fazem sentido sem essa interação, sem vocês aí do outro lado. E é isso, pessoal. Desejo uma boa tarde para vocês. Opa, peraí, tem um comentário a mais? Olha só, o Davi está dizendo que vai ser legal a aula de C++ porque ele ainda não conhece tanto sobre a linguagem, tem bastante dúvida. Eu vou tentar apresentar, Davi, um subconjunto seguro da linguagem C++, beleza? Pois bem, pessoal, 18 horas, aula de C++, quinta-feira, aula de cálculo, terça-feira, aula de álgebra linear. E é isso, galera, até mais tarde. Até mais tarde ou até quinta-feira, para quem não estiver tão interessado na aula de 6 horas. Então, boa tarde para vocês e até mais.